Oi pessoal, tudo bom? Voltamos para a última parte da nossa aula sobre fenômenos climáticos e interferência humana. Nessa aula nós vamos falar sobre inversão térmica, sobre chuva ácida e destruição da camada de ozônio. A inversão térmica, ela não é um fenômeno causado pelo homem, ou seja, ela ocorre independente da ação humana. Todavia, a gente percebe que algumas atividades antrópicas acabam influenciando e gerando algum tipo de complicação para esse quadro de inversão térmica que nós vamos ver agora. A primeira coisa que eu vou fazer é caracterizar esse fenômeno para vocês. Em que condições esse fenômeno ocorre? Ele ocorre geralmente no final da madrugada e no início da manhã, de noites frias ou noites de inverno. Ah, Mirelle, mas necessariamente uma noite de inverno não é uma noite fria? Sim, mas se a gente está falando de um momento atípico em que uma frente fria entra no território, essa inversão térmica também pode acabar acontecendo. Uma informação importante sobre ela é que ela não vai ter uma duração muito extensa. A inversão térmica, ela vai durar na faixa de algumas horas e ela vai ter uma atuação local. Geralmente, a bibliografia associa esse fenômeno a regiões de fundo de vale, onde o ar ele vai ter mais dificuldade para sair e se deslocar. Qual é o ambiente favorável para esse fenômeno da inversão térmica? As grandes cidades. Por quê? Porque a inversão térmica ela vai ser um momento em que o ar ele vai ficar estagnado. As camadas de ar elas vão deixar de se dispersar, de se movimentar. E isso vai acontecer nos grandes centros urbanos porque a gente vai perceber que neles existem áreas construídas, desmatadas e impermeabilizadas, que vão favorecer o aumento das temperaturas durante o dia, mas também a redução muito rápida dessa temperatura à noite por conta do baixo calor específico do asfalto e do concreto que, enfim, que fazem parte da estrutura da cidade. Antes de eu explicar para vocês como a inversão térmica funciona, vocês precisam entender como é a condição de funcionamento normal da atmosfera. Esse é o esquema. Aqui nós temos uma cidade, a representação de uma cidade, e aqui eu dividi o ar basicamente em 3 camadas. Bem próximo da superfície terrestre nós temos uma camada de ar quente, acima dela nós temos uma camada de ar frio e vocês percebem que conforme a altitude aumenta, a temperatura vai caindo. Assim, pessoal, vocês precisam saber que esse ar quente ele é menos denso, porque as moléculas ficam mais agitadas, logo mais espaçadas. Isso faz com que esse ar fique mais leve. Quando ele fica mais leve, ele ascende, ele sobe. Só que ao subir, ele vai chegando nas camadas mais altas da atmosfera, ele vai ganhando altitude e ao ganhar altitude ele resfria. Quando ele resfria, ele fica mais denso, logo mais pesado e desce. Esse movimento circular que vocês estão vendo aqui, de ascensão do ar quente e descida do ar frio, vai ocorrer o dia inteiro. E qual o nome desse movimento? Movimento convectivo do ar. Qual é a importância desse movimento convectivo do ar? Vocês estão vendo que aqui tem uma indústria? Ou a tentativa de uma? Vocês estão vendo que aqui tem um carro? Essa indústria, esse carro e todo o funcionamento da cidade vão liberar partículas poluentes. Vocês lembram que a gente já falou disso? Então, essas partículas poluentes, se não houvesse esse movimento de dispersão do ar próximo à superfície terrestre, elas ficariam retidas aqui, concentradas aqui. E nós estamos vivendo nessa porção e respiraríamos esse ar extremamente carregado. Assim, esse movimento convectivo do ar pega essas partículas poluentes, dispersa elas nas camadas mais altas da atmosfera e devolve um ar mais limpo para a gente respirar. Legal, né? Só que no momento da inversão térmica ocorre uma situação diferente dessa. Vocês estão vendo que aqui o ar frio está embaixo e o ar quente está em cima? Por que isso acontece? Porque a gente está falando de uma noite fria.
Então, durante a noite, a atmosfera vai perdendo calor e ela fica toda resfriada. Conforme vai chegando próximo do amanhecer do dia, que o sol vai nascendo, a atmosfera vai sendo aquecida de forma desigual. E aí, existem algumas situações em que camadas superiores ficam aquecidas, enquanto as camadas de baixo ainda estão frias. Quando o ar quente fica em cima e o ar frio fica embaixo, o mais leve está por cima, o mais pesado está por baixo. A atmosfera encontrou o que aqui, gente? Equilíbrio. Quando ela encontra o equilíbrio, ela estagna. E ao estagnar, esse movimento convectivo do ar ele fica interrompido. Consequentemente, ocorre o que a gente chama de inversão térmica. Assim, essas partículas poluentes que eu havia comentado com vocês, elas vão ficar concentradas próximas à superfície, num efeito que a gente chama de efeito tampão, como se essa camada de ar quente impedisse a camada de ar fria de subir, tá? E aí, pessoal, essa estagnação do ar vai formar um smog, que é uma nuvem acinzentada, carregada de poluição, e nós respiramos essa poluição. Mas fiquem tranquilos, porque, como eu disse, isso só dura algumas horas. E logo em seguida, o dia amanhece, o sol começa a irradiar calor constantemente, a superfície terrestre vai se aquecendo e essa situação de inversão térmica ela se desfaz, voltando à condição normal da atmosfera. Então, vamos agora para a chuva ácida. Primeira coisa que vocês precisam saber é que toda chuva é ácida. O pH da chuva é de aproximadamente 5,6. Só que esse evento que a gente vai chamar de chuva ácida, ele vai ter um pH menor do que 5,6. Ou seja, vai ser mais ácido do que teoricamente já deveria ser. E aí, isso vai ocorrer por quê? Porque nos grandes centros urbanos ocorrem atividades principalmente relacionadas à queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás natural. Esses combustíveis fósseis vão emitir algumas partículas e alguns gases para a atmosfera que vão reagir com a molécula d'água, fazendo com que o pH da chuva fique mais baixo do que o normal. Quais são os principais elementos envolvidos nesse processo? Sou professora de geografia, então essa não é muito a minha área. Mas eu posso falar para vocês, em linhas gerais, o dióxido de nitrogênio, ao passar por reações químicas na atmosfera, ele vai formar o ácido nítrico. Assim como o dióxido de enxofre vai passar por reações químicas, vai formar o ácido sulfúrico e esses dois vão fazer com que haja uma queda do pH da chuva. O que é mais cobrado no vestibular a respeito desse assunto? As consequências disso. Quais são as principais consequências da chuva ácida? A gente pode falar da alteração da composição química dos solos e da água, certo? Porque quando chove, acontece o processo de infiltração, isso vai mexer com o pH do solo e nesse processo de infiltração, a água vai encontrar o lençol freático, que é aquela água subterrânea, aquela que passa embaixo da terra, também vai cair sobre os rios, vai cair sobre os lagos e isso vai influenciar no pH dessa água. Inclusive, gente, em algumas regiões que sofrem de forma intensificada com esse fenômeno da chuva ácida, nós podemos ver fenômenos chamados desertos líquidos, que são lagos que, a princípio, eles são muito limpos, eles são cristalinos, mas eles não suportam nenhum tipo de vida, porque o pH da água deles é muito baixo, tá? Podemos ver isso principalmente no hemisfério norte, por exemplo, no Canadá. Se o solo fica comprometido e a água também, isso vai interferir na vegetação, tanto na vegetação nativa quanto nas colheitas, nas safras agrícolas. E aí a gente tem queda das folhas, pode ter inclusive a perda total da vegetação. Esses dois elementos são os mais abordados no Enem: a perda de patrimônios históricos e a corrosão de metais. Com a constância da chuva ácida, ela vai reagir com os monumentos, fazendo com que eles entrem em corrosão ou, dependendo do material, com que eles acabem se dissolvendo. Se o material for de calcário, a gente vai ver uma dissolução dele.
Por fim, gente, nós chegamos no último fenômeno, que é a destruição da camada de ozônio. Ozônio O3. A camada de ozônio, como nós já vimos na aula passada, ela fica na estratosfera. Qual a importância dessa camada? Ela vai servir como um filtro natural contra os raios UVs, ultravioleta. O que são esses raios? São raios muito intensos com capacidade de alterar a reprodução das nossas células, principalmente das células da nossa pele. Dessa forma, a incidência desses raios sobre a gente pode causar melanoma, por exemplo, que é um tipo de câncer de pele. Então, esses raios eles são prejudiciais à saúde humana. Mas de onde vem o buraco na camada de ozônio, que é o que tanto preocupa? No final da década de 80, os cientistas começaram a perceber que essa camada estava afinando e que em algumas partes do planeta existiam buracos nela, como por exemplo sobre a Antártida. Ninguém nunca conseguiu explicar por que o buraco era maior, já que a densidade demográfica lá é tão baixa. O fato é que existia um elemento químico que combinava com o ozônio e desagregava sua molécula. Consequentemente, afinava a camada e a destruía. Que elemento é esse? O CFC, clorofluorcarbono. Onde a gente encontra esse CFC? Ele é usado como fluido nas geladeiras, nos refrigeradores, nos ar-condicionados. A gente encontra eles nos aerosóis e encontra eles em espumas plásticas. Dessa maneira, começou a haver uma pressão internacional para que houvesse uma mudança nos bens de consumo duráveis, de maneira que essa nova remessa de produção não contasse com os CFCs na sua composição, para que assim a camada de ozônio pudesse se regenerar. Existe uma teoria da conspiração que fala que essa história de camada de ozônio é mentira, porque na verdade isso foi uma forma que as indústrias de bens de consumo duráveis conseguiram aumentar o seu consumo. Mas, gente, a nível de vestibular, isso daqui é verdade, tá certo? Atualmente, a gente fala que esse problema da camada de ozônio, ele já foi bastante atenuado, ou seja, bastante diminuído, por conta da redução da emissão desses CFCs, tá bem? Então é isso, galera. Finalizamos por aqui nossa aula. Até a próxima. Se cuidem!